Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa gravação. Estamos aqui no ao vivo com os meninos e as meninas. Essa é a turma de ADM1, gente. Eu queria dizer um desabafo em relação a eles, mas ninguém pode dizer ao vivo, né? Mas eles sabem o que eu gostaria de dizer. Que essa turma, não sei, deixa pra lá. Não falo isso. Eu não disse isso. Mas pensou. Gente, olha, na geografia nós vamos ter 5 questões, eu tenho que explicar pra cá, viu, gente? Nós vamos ter 5 questões que vão versar sobre os assuntos de aprofundamentos em geografia, que é esse livro didático aqui, tá bom? Na página 11, vocês já vão encontrar os conceitos destacados na própria página. São esses conceitos que eu coloquei aqui no quadro para vocês, tá bom? E aí eu vou estar explicando alguns deles aqui, e esses assuntos aqui vão ser para metade da prova de geografia. Amanhã, terça-feira, que são as aulas de geografia mesmo, porque hoje é aprofundamentos em geografia. Amanhã na aula de geografia, que é outro livro, eu vou fazer outra gravação também, tá bom? Então são as outras 5 questões. No caso, são 10 questões, como você já deve supor, tá bom? Eu vou tirar a máscara, eu acho que deve estar sufocado aqui o som saindo lá sufocado. Mas vamos lá, ó. O primeiro conceito, pessoal, economia globalizada. Na realidade, eu poderia começar com o conceito de economia, mas a ordem não altera. Vamos lá. O que é uma economia globalizada? No livro de vocês já tem um pouco dessa definição, pessoal, ó, que está no segundo parágrafo. Alguns exemplos são representativos dessa dinâmica, a economia globalizada, aí traz o conceitozinho, ó, em que empresas transnacionais utilizam matérias-primas, fabricam e comercializam produtos em diferentes países. Isso é um exemplo de uma economia globalizada. É uma empresa que ela não está limitada a um país. Ah, essa empresa só existe no Brasil. Ela só produz, ela só tira matéria-prima do Brasil. Isso aí não é um exemplo de uma empresa globalizada. Agora, vamos dar um exemplo de uma empresa globalizada brasileira. Petrobras. A Petrobras, ela não só extrai petróleo no Brasil, ela não faz só extrair petróleo e vende no Brasil e tal, tipo, sem nenhuma ligação com o mundo. Não. Ela é uma empresa, sim, globalizada, ela tem filiais em outros territórios, em outros países, ela extrai matéria-prima aqui, mas na hora de vender ela vende para outros países, ela compra também depois esse petróleo já transformado em gasolina, em diesel, então tem toda uma troca de empresas, vamos dizer assim, de produtos, de mercado e etc. Isso é um exemplo de uma economia globalizada. É uma economia que não está restrita a um território, tá bom? Vamos falar de celulares, né, pessoal? Os Xiaomi da vida. Não é do Brasil, né? Todo mundo sabe que a Xiaomi não é brasileira. O iPhone. Samsung, que é da Coreia do Sul, quer dizer, do outro lado do mundo. Mas se eu for perguntar nessa sala do ADM, quem tem esses produtos e tal, Samsung, Apple, Xiaomi e tal, muito provavelmente essa sala estaria abarrotada de alguns desses produtos. Quer dizer, uma prova de que uma empresa que é lá da Coreia do Sul, no caso da Samsung, Xiaomi, que é da China, e Apple, que é norte-americana, quer dizer, a Apple é norte-americana, mas o iPhone é produzido todo ele completamente nos Estados Unidos, lá na Califórnia? Não, mas ela é norte-americana. Então é um exemplo de uma empresa transnacional. Quer dizer, ela tem filiais terceirizadas na China, na Índia e em tantos outros lugares do mundo, não só nesses 2 espaços. Quer dizer, eles fazem determinadas etapas do trabalho. Tipo, cada peça é produzida no lugar? Isso, a placa do celular é feita em Singapura, a tela é da Samsung, olha que curioso, a Samsung é que cede as telas, vende as telas para o iPhone e
a carcaça vai para outro lugar, é feito em outro lugar, e o design, não sei o quê. Então é espalhado no mundo. E aí vai ter um local específico onde é feita essa montagem. A Apple leva o nome, só junto, igual um Lego, né? A montagem. Então esse é o exemplo de uma economia globalizada, uma empresa globalizada. Uma transnacional, uma empresa que ela está em diversas nações ao mesmo tempo. Antes a gente usava o termo, gente, multinacional. Só que esse termo dava a ideia que a empresa era de várias nações. Não é que ela é de várias nações, ela é de uma nação, mas ela tem presença em outras nações. Aí resolveram mudar e tirar o multinacional, colocar transnacional. Fica melhor representativo. Não é que é diferente. É porque ficava mudou o nome. É porque ficava uma ideia meio estranha de que, como assim, uma empresa que é de várias nações? Não, ela não é de várias. Ela nasceu ao mesmo tempo em várias nações? Não, ela não é de várias nações. Ela é de uma nação e tem braços dela em outros países, filiais, representações e tal. Aí resolveram tirar esse multinacional para tirar essa má compreensão e colocou transnacional. Pronto, ela está em várias nações. Não necessariamente ela nasceu em várias nações, ela é de várias nações. Tá bom? Alguma pergunta sobre o primeiro ponto? Não, tá legal, né? O professor é top, gente. Você vai disponibilizar ele no seu canal? No YouTube. Isso. Assisti 10 vezes. Sim, por isso que eu sou o melhor. Colega está perguntando se eu sou. Você não vai mandar no grupo da escola? Mando. Manda, né? Estudar várias vezes, etc. Oi? Você mandar no grupo da escola? Eu mando, eu envio. Eu não vou ver no canal, eu vou se inscrever no canal. Ah, tá. Inscrevam-se no canal, gente. Eu vou mandar no grupo. Tá bom, relaxa, eu mando lá. Reconfiguração do trabalho. Gente, com essa nova globalização, com esses novos sistemas de trabalho, com a revolução industrial e com as tecnologias, é muita coisa ao mesmo tempo, né, gente? Com tudo isso, o trabalho está mudando. Ou não está, gente? As profissões do século passado ainda existem hoje. Algumas estão desaparecendo. Que é chamado de desemprego estrutural. Quando você altera a tecnologia e o trabalhador não tem capacidade de seguir com aquela mudança. Ou ele não tem um curso, ou ele não sabe manusear aquela máquina especificamente, ou é analfabeto, entendeu? Ou não sabe ler mesmo. Analfabeto funcional é quando sabe ler, mas é só o nome, mas sabe alguma coisa, e o analfabeto absoluto mesmo, né? Então, o trabalho ele foi reconfigurado, as relações foram alteradas, foram modificadas, e é isso que essa parte vai trazer, ó, em que empresas, tal, a reconfiguração do trabalho, que cria novas relações entre trabalhadores e empresas. Novas relações entre trabalhadores e empresas, gente, a gente pensa no passado, antes da Revolução Industrial, em que não havia indústria, claro, antes da Revolução Industrial, não havia essa relação de trabalho, de eu entrar a determinada hora, ficar até determinada hora e receber no fim do mês um salário. Não havia isso, gente. Cada um trabalhava por si. Você fazia sua cadeira, você fazia sua mesa, não todo mundo fazia, mas existia o carinha lá da vila que sabia fazer mesa, o carinha lá da nossa cidade que sabia fazer cadeira, e todo mundo só ia procurar o senhorzinho lá, o seu Antônio, o seu Chico, para fazer aquela mesa, levava o tempo que ele queria, ele era o chefe. Canário? Aí olha, que legal, gente. Então, perceba, gente, antes da Revolução Industrial, os trabalhos eram assim, geralzão, todo mundo. Quem não sabia fazer, comprava, né, do seu canário. Olha aí.
Olha o detalhe, gente. Ele dominava o trabalho dele, porque ele fazia todas as etapas do trabalho. E agora, em uma fábrica, gente, você faz todas as etapas da mesa? Geralmente é aqueles trabalhos Repetitivo. Eu fico só para parafusar isso aqui. Aí fica o dia todo. Do Charlie Chaplin, que ele fica só. E aí quando ele termina o trabalho no fim do dia, lá vai ele. Ele não sabe nem o que ele está produzindo, ele só sabe que ele tem que. Isso é chamado, gente, de alienação. Antes do seu canário, vou usar agora o seu canário, gente. Seu canário, ele sabia o que estava produzindo, ele sabia a riqueza que tinha, que produzia, ele se via no trabalho. Essa mesa foi eu que fiz. Agora o trabalhador se perdeu no trabalho, ele não se vê mais no trabalho. Por quê? Porque eu só faço a perna da mesa, eu só faço a parte de cima, eu só sou do setor de qualidade, eu só avalio. Eu só escolho a madeira. Então, o trabalhador ele não se encontra mais, ele não se vê mais. É tanto que quando alguém, eu não sei se já aconteceu com vocês, de alguém que é de uma fábrica, trabalhando na Grendene, no caso lá em Sobral, fazendo chinelos, quando eles encontram a gente que está com chinelo da Grendene, eles dizem, eu faço essa forquilha aqui. Quer dizer, ele não diz assim, eu faço esse chinelo, eu estou me vendo, olha, isso aqui foi eu que fiz a chinela todinha. Não, só a forquilha. Um negocinho, né? A forquilha. Que aí chama cabresto, né? A forquilha. Mas esse cabresto tá de comer. Pois é. Tá bom? Então o trabalho foi alterado, modificado, tá bom? Inclusão digital. O que diz aqui no livro de vocês? Deixa eu só colocar aqui. Novas relações de trabalho, a ampliação da inclusão digital, possibilitando conexões 24 horas a parte da população, o que acelera os fluxos de dados. Primeiro, ele faz uma denúncia aqui. Todo mundo tem acesso à era digital? Não. É provável que nessa sala tenha coleguinhas que no período que a gente estava no online, não conseguia, mesmo que quisesse. Tem uns safadinhos que não queria mesmo, o celular funcionava, tem internet em casa, tem tempo, tem tudo, mas eu não quero. Tinha desses, né? Mas tinha daqueles que queria, não tinha os equipamentos adequados, não tinha às vezes a internet também adequada, caía e tal, não sei o quê. Então, ó, ele está denunciando aqui no livro didático que essa inclusão, ela é para parte da população. Gente, quem está de fora é prejudicado, não é? Tem que pensar isso daí. Quem não tem hoje formação nas áreas técnicas e tecnológicas, dessa parte científica de internet ou essas novas tecnologias, vai ficando de lado, gente. Vai ficando no escanteio. Vai participar de uma seleção, você sabe o que é uma planilha? Você sabe mexer no Excel? Não. O que é Excel? Quer ver? Gente, uma planilha que você faz cálculos. Faz tabela pra você organizar. Tabelas. O Word só funciona na tabela, entendeu? E ele faz cálculos automaticamente. Se você programar direitinho, você vai fazer uma tabela para os seus gastos do mês. Você recebe X, recebe 15 mil reais. Glória a Deus. Um bocado de vocês aqui vão receber esse salário. Recebam. Olha, recebam. E quando vocês estiverem recebendo mesmo, vocês lembram, o professor de geografia falou isso. Olha. Você mandar 5 mil reais aí. Vou mandar um dízimo pra ele. Tô brincando, gente. Mas se lembrar, eu não recuso, não. Pode mandar, tá aqui o Pix. Assim, professor, assim eu lembrei de você. Pode mandar só uma agradinha. 5 mil reais. E assim comigo? Uma coisinha de nada, gente. E eu, é verdade, muito mesmo. Professor, tu diz Vai nem fazer mal. vaga do céu. Então, né? Que lá na parte de amanhã a gente vai falar sobre o renascimento. No renascimento, não. O renascimento ele vai contra essas práticas que a igreja tinha. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Isso, comprar o céu, tinha tudo isso lá. Você tá falando que Deus proverá.
Então percebam, nós estamos vivendo um período de inclusão digital de boa parte da população, mas não é todos. Existe também quem está de fora e não participa desses movimentos recentes, estão excluídos. Se existe inclusão, também tem os excluídos. Exclusão digital também. Fluxo de dados. Claro, gente, cada vez mais técnicas e tecnologias evoluindo, se desenvolvendo, avançando, principalmente com a pandemia, nós fomos forçados a adotar algumas coisas que a gente não queria. Tanto empresas, quanto escolas, quanto universidades, quanto o mundo. O mundo teve que se reinventar. O que aconteceu? Aumentaram os fluxos de dados. Hoje, eu queria até trabalhar um pouco sobre que nós estamos no capitalismo informacional. É o capitalismo da informação. O que isso significa? O que dá dinheiro hoje é tecnologia. Ah, professor, eu tenho rede social, eu uso e tal, mas eu não pago não. Zuckerberg não recebe nada meu não. Ele recebe por cada acesso. Pronto. Se você não paga é porque você é o problema. Então receba. Percebam, pessoal, olha o que acontece. Quando você acessa o Instagram, eu não sei se eu falei isso nas aulas passadas. Já expliquei, não já? Que você curte uma coisa, ali ele entende. Ou ela gosta. Eu não sei qual foi a menina que a gente estava zoando, era a Maitê. Então, fluxo de dados é a era da informação, gente. O Zuckerberg está fazendo fortuna. Silêncio. O Zuckerberg está fazendo fortuna em cima do nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? É acessar, curtir, comentar, compartilhar, salvar. Não, se a pessoa salvou, ela ama eternamente aquilo. Aí tirou um print. Tirou um print. Não, ela é. Ela ama. Se você tira o print pra depois mandar pro print lá, a pessoa. Mas de qualquer forma, não, mas de qualquer forma ele vai interpretar que aquilo chamou tua atenção, não necessariamente amar. Pois que bom, mas é algo. É por isso que o povo que eu falo mal continua aparecendo. É, o Zuckerberg tá entendendo. Ela é do barraco, então eu vou mandar mais pra ela. Ai, que bom, me dá muito fácil. Vai virando bolha, né? As bolhas da internet. Quer dizer, se eu gosto do Bolsonaro, pessoal, só vai aparecer coisas do Bolsonaro e positivas. Se eu amo o Lula, eu vou colocar os dois polos. Menino, deixa de manifestação. Eu não sou de nenhum lado porque eu sou uma pessoa pura. Pronto. Então, quando eu curto determinadas coisas, vai virando aquela bolha, só vai aparecer aquela coisa. Vocês entenderam isso? Isso é a era da informação, gente. Tá bom? Capitalismo informacional. Quem estiver anotando, anote isso aí. Capitalismo, ao lado de fluxo de dados, você coloca capitalismo informacional. O que você puder estudar sobre isso, acrescentar, aumentar assim, o seu conhecimento sobre informacional, que é o capitalismo da informação. Zuckerberg está ganhando dinheiro. Gente, ele pega as informações de vocês, nossas, quer dizer, e ele vende um pacote para o Amazon, vende um pacote para Americanas, para as empresas. Porque agora a propaganda ela é direcionada. Pronto. Gente, esses sites estão interligados e fazem comércio dos seus dados. Você não paga, mas você é o produto. Porque eu quero saber o que você quer. Isso. Entendeu? E eles comercializam. Olha, você quer saber o que a Maitê, né? O que a Maitê quer comprar?
Eu lhe vendo por tanto. Claro que eles não vendem só o dado isolado dela, é pacote. É o que os jovens entre 15 e 17 anos de Viçosa gostam, eles estão procurando e tal, aí vende o pacote. Milhões, privacidade zero. Quem quiser se aprofundar e se assustar mais com esse tipo de coisa, assista esse documentário na Netflix, ó, Privacidade Hackeada. É um documentário. São os caras que saíram do Facebook, do Instagram, do Twitter, de outras redes sociais, não são mais gerentes nem nada lá dentro e sabem como é que funciona. E agora resolveram colocar a boca no mundo para dizer como é que a coisa rola lá dentro. Então, se vocês quiserem saber como é que é o babado lá dentro, olha aí. Isso, a Apple não mostra. Vamos pro último, gente. O conceito de economia que tem no nosso livro tá na primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo. No quarto parágrafo. O conceito de economia está em permanente mudança. Primeiro, eu quero que vocês guardem essa informação. O conceito de economia não é estático, não é parado. Ele está em constantes mudanças. Por exemplo, a gasolina vai ser eternamente R$6? Passado. Isso. Até para vocês entenderem que a economia, ela é dinâmica, ela muda, né? Vai no banheiro. O tempo é o seu principal elemento. E aí agora, para a gente finalizar, terminar esta aula, show de bola. Na essência, a economia é uma ciência social que tem como principal objetivo estudar o processo de produção e distribuição de bens e serviços. Ela está relacionada às escolhas cotidianas, à política das nações e ao comportamento dos agentes econômicos. E quem são os agentes econômicos? Somos nós, as empresas, os governos, é todo mundo que lida com a economia. E aí nós influenciamos de que forma? Eu não sei se a gente comentou, eu acho que eu comentei, na aula passada alguém deu um exemplo, acho que foi até ela, a Maite. Teve uma de vocês que disse assim, quando a gente estava lá no sexto ou foi no sétimo ano, eu comecei a usar um gigolézinho, um coisinho que tinha umas oncinhas, parece. Foi vocês não, né? Então foi outra sala. Gatinho. Só que aí, gente, começou a virar moda na escola. Uma pessoa usou, a melhor amiga também. Ai, que lindo, vou usar também. Não foi na escola, foi na novela Carinha de Foi? Foi. É porque então alguém comentou, e eu deve ter seguido também o mesmo. Pronto. Privacidade hackeada ou é hackeado mesmo? Hackeada. Gente, olha. Privacidade hackeada. Então, pessoal, já passei para vocês o conceito de economia. Vocês entendem que ela não é estática, não é parada. Ela está em constantes alterações, mudanças. O preço das coisas não ficam eternamente os mesmos valores, né? Entra a inflação, que é a perda do poder de compra da moeda. Amanhã nós vamos entrar nisso aí. Desemprego é amanhã, na de geografia. Na 5, que é só geografia, que não é aprofundamento. Aí a gente vai pegar amanhã a inflação. Renascimento, período renascentista. Todas são de múltipla escolha. Pessoal, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço, boa prova, boa sorte. Não olhem pra ele. Pronto. Voltando. Então, pessoal, a revisão de hoje é referente à parte que é só de geografia, que serão 5 questões. Nessas 5 questões, nós abordamos a partir desse livro aqui, que é o Humanitas, tá bom? Tempo e Espaço. Eu já apresentei para os coleguinhas aqui que estão em presencial, que as páginas são essas, a 22 e a 23. Vocês vão destacar principalmente os
conceitos que já estão em negrito aqui nessas duas páginas. Deixa eu passar só por alto, depois a gente vai abordar aqui no quadro cada um deles de forma mais aprofundada. Por exemplo, é interessante que vocês se aprofundem sobre o que é o criacionismo, tá bom? E o que é o evolucionismo. Principalmente esse contraponto entre um e outro, tá bom? Depois, vocês dêem uma estudada sobre o que é o Big Bang. Claro que no livro traz uma pequena descrição sobre... Ele não é desastrado, gente. É só impressão. Não tem problema não, gente. Tá aí ele, ó. Só repetindo, criacionismo e evolucionismo, depois o Big Bang, o que é o Big Bang. Aí, lá no parágrafo abaixo dessa figura do Big Bang, nós temos uma citaçãozinha sobre o período renascentista. Por essa citação, a sala fez inúmeros trabalhos, né, em equipe sobre o período renascentista. O que eu achei muito bom, foi excelente, assim, essa abordagem repetida 6 vezes, né, os principais pensadores, o que representou o período renascentista, quais foram as mudanças no mundo causadas por essa revolução que ocorreu na Europa, tá bom? E na página 23 nós temos o geocentrismo, que eu quero que vocês comparem com o heliocentrismo. E eu vou já colocar no quadro também. Estou passando só um panorama, vamos lá. No próximo subtítulo, que é a evolução dos seres vivos, aí temos a questão do surgimento da Terra, a idade aproximada da Terra, que é de 4,6 bilhões de anos, e aí vem citando o primeiro conceitozinho que já está em negrito, que é litosfera. A litosfera é a camada de rochas que recobre a Terra, é a superfície terrestre, tá bom? Depois a gente vem falando sobre a atmosfera, na sequência hidrosfera, e lá embaixo, no finalzinho, abaixo da figura, primatas, né? Os nossos, segundo a ciência, né? Os mamíferos que deram origem à raça humana. Mas vamos agora colocar no quadro cada um desses conceitos. Sim, pessoal, só recapitulando, o que é nós tivemos um debate super top na sala, né? Aquele momento... O céu não ajuda, vai ser tudo preto mesmo, gente. Então, ó, teoria religiosa, claro, com base na Bíblia, sobre a criação do mundo, né? Que levou o quê? 7 anos, foi? 7... Foi 7 mesmo, gente? 6 dias do 7. Descansou. Então, 6 dias. Muito bem. Já o evolucionismo é a teoria científica de que o homem surgiu dos primatas, né? Da evolução das espécies. Então, nós também estamos dentro dessa evolução das espécies, o darwinismo, né, gente? Que cada espécie, ela vai apresentar evoluções conforme o espaço em que ela está inserida. Então, segundo essa teoria, os primatas, eles foram desafiados a mudar de lugar para outro, de uma região para outra. Vocês viram aquele vídeo, né, nas aulas passadas, sobre todo o processo de formação da Terra e das espécies, e inclusive da nossa espécie também. E vocês viram que os homens foram desafiados, a nossa espécie ancestral, ao que é o homem hoje, né, os primatas, eles foram desafiados a sair de uma região para outra, e eles tiveram que se pôr na posição com os 2 pés, se tornar bípedes, né? E antes, não, eles andavam usando também as mãos, mas aí chegou uma hora que era preciso levantar e mudar de uma região para outra. É aqui o evolucionismo. Percebam, pessoal, vocês conseguem identificar que cada espécie que a gente vai estudar hoje, vamos estudar, por exemplo, os pinguins que estão aí nos polos.
Ou vamos estudar aqui da nossa região da Caatinga, o tatu, o peba, ou algum passarinho, o preá também. Algum pássaro também, aquele que tem a cristazinha vermelhinha, que é a sabiá. Cada um dessas espécies, vocês vão perceber que ele vai ter um bico diferenciado conforme a sua região. Vai ter uma pelagem também diferenciada conforme a sua região. A cobertura que tem sobre a pele daquele animal, dependendo da região, vai ser diferenciada. Por exemplo, o urso polar. Ele vai ter uma pelezinha fininha, sem muita pelagem, ele vai estar exposto ao ambiente? Não. Ele vai ter uma pele sobreposta, ele vai ter muitos pelos sobrepostos à sua pele, além de muita gordura. Abaixo da epiderme dele, existe uma camada espessa de gordura, e gordura ele segura calor. Seria importante um urso desse viver no nosso semiárido, gente? Com tanto calor agregado, ele poderia até vir aos poucos, se aproximando. Mas conforme ele fosse se aproximando até chegar no semiárido, é provável que a pele dele tivesse que se adaptar a essas novas realidades. Iria diminuir a camada de gordura. Opa, eu não preciso mais segurar tanto calor, porque agora eu estou indo para uma região aonde o calor já é abundante. Então, ele passaria por uma adaptação. Agora, por que ele hoje tem essa super camada de gordura na região que ele vive? Porque lá mesmo é muito frio. Se nós fôssemos para lá, tendo a quantidadezinha de gordura que nós temos entre a pele e o restante do nosso corpo interno, a parte interna do corpo, nós não sobreviveríamos. Não haveria essa adaptação. Nós teríamos que passar por um processo que nos fizesse se adaptar à nova realidade, de estar num espaço tão frio. Só que o ser humano é diferente. O ser humano, ele faz mecanismos para se adaptar aos ambientes onde ele está. Ele não chega lá nu, pelado e fica lá. Não. Tipo, nós criamos uma super capa, criamos uma roupa térmica, quer dizer, aquilo que o nosso corpo não tem, nós criamos mecanismos. Agora, se fosse para o homem, sozinho, sem nada, peladão, homem e mulher, né? Fosse para lá, aí o corpo dele teria que passar por processos evolutivos para se adaptar àquela nova realidade. Isso não era da noite pro dia, gente. Colocou alguém nuzão pelado lá, aí no outro ano já vai estar cheio de gordura, vai estar super adaptado. Não, isso é um processo que leva muito tempo, tá bom? Eu dei aí só um exemplo do que é esse evolucionismo conforme Darwin, tá bom? Vamos agora à teoria do Big Bang. Eu vou só colocar... eu esqueço que esse pincel não funciona. Vou colocar aqui embaixo. Big Bang. Né? O que diz essa teoria? Essa teoria, ela diz que todo o universo, um dia, foi apenas um pontinho de nada. Um pontinho como um átomo. Ou ovo cósmico, conforme está aqui no livro de vocês. As explicações religiosas para a criação do mundo foram contestadas novamente no século XX pelo Georges Lamartine, que eu não sei pronunciar esse nome. O físico belga propôs a ideia de que o universo teria se originado da explosão de um átomo. É muito impressionante você imaginar isso, que tudo que nós temos hoje, o ar, essa escola, nós, a nossa família, a cidade de Viçosa, e aí vai o planeta e todos os planetas, tudo, Oiticica, esse Lele, né? Tudo isso um dia foi apenas um pontinho do nada. Aí houve o grande Big Bang. E aleatoriamente as coisas foram se encaixando,
que eu acho, gente, que assim, os cientistas, eles descobriram isso, que aleatoriamente as coisas foram se encaixando. Na minha concepção, tanto o Big Bang quanto o criacionismo, de alguma forma, estão juntos, né? Eu acredito que o que o homem descobriu que era aleatório, na minha concepção, era Deus colocando as coisas no lugar. Nós é que, através da ciência, que descobrimos, nossa, isso se encaixou aqui. Ah, essa espécie evoluiu e se tornou isso aqui. Na minha concepção, não deixa de ter Deus ali, mas é uma concepção muito particular minha, né? E vai de cada um, a forma como você quiser pensar, tá bom? Isso levou bilhões de anos, claro, e isso foi há bilhões de anos, quer dizer, atrás. Sua teoria ficou conhecida como Big Bang ou Grande Explosão, tá bom? Então, todos esses assuntos que eu estou colocando aqui, vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre eles. Se você estudar apenas a revisão que eu estou passando, dá para você tirar a nota 6, tá bom? Mas se você quiser tirar uma nota melhor, avançar, tirar uma coisa mais, então também invista mais, tá bom? Quer tirar só o básico? Ah, beleza, vou estudar só o que o professor está orientando. Quero mais? Então eu vou atrás de mais, tá bom? O que foi o período renascentista? Fizemos muitos trabalhos, eu trouxe até um mapa mental. Ixi. Isso! Aonde ocorreu esse movimento foi a partir de um país que fica no continente africano. Não, foi europeu. Tá certo, Lelê? Tá certo. Em que país especificamente? Vamos chutando aí, se vocês acertam. Da onde era o Leonardo da Vinci, gente? De Roma, que é no país, apesar de Roma é uma cidade-estado, tá, dá quase a ideia de um país, mas a Roma fica dentro da Itália. Então se iniciou na Itália esse movimento. Não ficou só lá, claro, é só o início, tá bom? O que é que a gente pode destacar do período renascentista? Aí eu vou apagando, porque eu tenho que usar o mesmo espaço aqui, tá bom? Vamos lá. O que foi o período do Renascimento? Deixa eu apagar aqui. É um período que foi marcado por alguns aspectos aqui que eu vou colocar aqui no quadro a partir desse mapa mental, gente, ó. Classicismo. Vou já explicar. Individualismo. Vamos lá, o que mais? Naturalismo. Antropocentrismo. Racionalismo. Continuar aqui. Experimentalismo. Humanismo. Aí os principais pensadores a gente pode colocar o Da Vinci, né? Leonardo. Colocar também o Rafael. E Miguel Ângelo. Ou Michelangelo, às vezes, né? Aqui já não está aparecendo. Oi. Vá, volte logo, tá bom? Pessoal, alguns aspectos a gente pode destacar do período renascentista. O que foi que, como era o mundo, o que imperava no mundo, esse é o Lelê.
Lelê linguiça. Antes, o que imperava era no período medieval, a Idade das Trevas. O que era o período medieval, gente? O que imperava? O que prevalecia nesse período? A vontade da Igreja Católica. Então, por que é chamado de também Idade das Trevas? Porque o conhecimento ele ficou sufocado durante esse período. Você chegou e disse que a Terra não é o centro do universo, que é a teoria que tem até na sequência lá, geocentrismo ou heliocentrismo. Quer dizer, a Terra, no período medieval, a Igreja defendia o geocentrismo. É a Terra que está no centro da nossa galáxia, vamos dizer assim, do universo que se conhecia até então. Então, todos os planetas giram em torno da gente, da Terra. Terra, geocentrismo. Centro, Terra no centro. Tá bom? Geo é terra, centrismo é de centro. Depois desse período medieval que veio o Renascimento, em que a Igreja foi contestada, veio a Reforma Protestante. Eu acredito, inclusive, pessoal, que foi a partir da Reforma Protestante que todos os outros movimentos vieram. Eu não sei se foi nessa sala que eu fiz essa encenação na aula passada. É como se alguém aqui já tivesse insatisfeito com alguma coisa. Quer dizer, boa parte da sala já está insatisfeito com alguma coisa, mas ninguém tem coragem de falar. Mas aí alguém aparece com coragem e diz, olha, eu não concordo com isso. Por isso. Aí os outros que já estão por aqui, é verdade, aí gera aquele movimento e tal. Quer dizer, ninguém tinha coragem de falar, mas alguém falou, então todo mundo... No caso aqui, pessoal, a Igreja sufocava. Olha, você não diga nada não, que senão nós vamos lhe botar na fogueira. Olha, calada aí, senão eu vou acusar você de bruxaria, colocar também na fogueira. Não invente nada disso não e tal. Então a Igreja, ela controlava a partir do medo, a partir da força, a partir, né, dessa imposição. Quem foi que contestou isso? Foi um padre jesuíta, um padre chamado Martinho Lutero. Ele fez 95 teses. O que é uma tese, gente? É você levantar um questionamento e você comprovar isso a partir de algum fundamento. Não é simplesmente dizer, eu não concordo. Mas sim, com base em quê? Então você tem que fundamentar aquela sua argumentação. Uma tese é isso. Você levantar um questionamento e você apresentar uma base para isso. No caso de Lutero, ele levantou 95 teses de que a Igreja estava errando, de que a Igreja estava distorcendo a religião. Passe, Lelê. Esse Lelê exibido. Então, pessoal, é interessante, um padre, porque veio de dentro da igreja, um padre levantar um questionamento é uma coisa, 2, 3, 95. Daria para esse movimento ser feito por nós, leigos, do latim, por exemplo, porque nós não estudávamos latim. Tinha que ser alguém de dentro. E aí, a igreja foi tudo... É como eu disse para vocês, tá todo mundo por aqui com o professor. Eu gosto do professor. Isso é chato demais, o professor. Aí, só que ninguém fala. Quem é o mais corajoso aqui da sala? Vamos lá. Aí, o Lelê, se ele disser, tem coragem de dizer assim as coisas? Sim, né? É verdade. É... Então vamos lá. O Lelê levantou a voz e disse assim: olha, professor, gostaria de dizer que o senhor é muito desagradável. Você é desagradável por quê? Porque você faz as aulas muito vagas, eu não entendo a sua forma de explicar,
a sua abordagem ela é muito genérica. Olha as colocações do Lelê, gente. Então, eu não entendo a sua didática, sua forma de apresentar a aula. Eu fico boiando. Aí todo mundo tava na mesma ideia. É verdade, Lelê, é isso aí e tal. Assim foi no período lá da Reforma Protestante, gente, do início da Reforma. Tava todo mundo insatisfeito com a igreja ali, sufocando e tal, tinha os pagamentos e tal. Quando o Lelê levantou a voz, o Lelê representa o Martinho Lutero. Quando ele falou, todo mundo foi lá apoiar ele. E a igreja se viu ameaçada e teve que rever várias das suas práticas, inclusive abolindo algumas delas, como a das indulgências. Não existe mais isso hoje, né, gente? Comprar o pedaço do céu, comprar seu terreninho lá no céu, não existe. Mas vamos lá. Entenderam então lá o período da Reforma Protestante, que as obras de arte, elas voltaram para o período clássico, período da Grécia Antiga. O classicismo é isso. As obras representando um movimento que foi antes, né? Grego. Então as obras elas traziam essa alusão ao classicismo, ao período clássico, grego. Individualismo. Agora é cada um por si, gente. O que ajudaram no período do Renascimento. Uma coisa está ligada à outra. Então, se não houvesse, provavelmente, a Reforma Protestante, provavelmente nós ainda estaríamos no período medieval. Ninguém tem coragem de falar mesmo, né? Então, ó, calado. Então, a igreja continuaria dominando. Nada disso, gente. Negócio de heliocentrismo, negócio de Galileu Galilei vir aqui dizer que é a Terra que gira em torno do Sol. Não existe isso, não. Ó. Calado, calado. É a Terra que está no centro do universo. O homem é o centro também, né? A humanidade e tal. E o Sol está girando em torno da gente. Mas como houve esse movimento e quem já estava insatisfeito começou a manifestar as suas opiniões também, então as obras de arte manifestaram sua revolução também, voltaram ao período do classicismo e não apenas representar figuras religiosas, Pedro, Davi, tal, essas coisas, anjos. Não, nós vamos agora representar o humano. Por isso que é também humanismo, gente. O humano agora volta para o centro. Não é mais o teocentrismo. Teo é Deus, gente. Centrismo, Deus no centro. Não, agora é o homem no centro. Humanismo. É um movimento tipo de desafiar mesmo a igreja. Porque antes eu representava anjos, eu representava os apóstolos, eu representava essas coisas ligadas à igreja. Eu não sou mais, não. Classicismo, individualismo, naturalismo, representação da natureza, porque antes era só mesmo igreja mesmo, gente. É só fé, é só apóstolos e tal. Não tinha representação de paisagens, né? Naturalismo. Junto com o Nascimento de Vênus, aquela obra de arte, Nascimento de Vênus, a gente vê muitos pássaros, muitas representações naturais também ali no meio, né? Antropocentrismo, o homem no centro. Antes era teocentrismo, vá. Ó, pode ir. É um contra o outro, ó. Teocentrismo versus o antropocentrismo, tá bom? Então, a igreja, quando ela dominava o período medieval, era teocentrismo. Agora, antropocentrismo, é nós, é o homem no centro. Agora o homem é representado, tá bom? Racionalismo. Gente, o período científico, a ciência que estava ali escondida, ó, não diz nada não. Não diz que a Terra ela faz parte de um sistema maior que gira em torno do Sol, não. Fica calado. Aí agora que houve alguém que levantou o questionamento, olha, igreja, você não é autoridade absoluta, não. Aí o cientista que estava ali também caladinho e tal. E eu gostaria de dizer que todo conhecimento ele deriva da racionalidade, ele precisa ser provado racionalmente. Se não for provado pela razão, então não é válido.
tem que ser provado também pelo experimentalismo. Você faz experimentos e aí você comprova a sua teoria e não mais a fé. Ah, é pela fé. Por que chove? Gente, é Deus que manda. Por que cai raios? Deus também que manda, gente. O que é o raio? Não precisa entender o que é o raio. O raio é o raio e pronto, foi Deus que criou, pronto. Então não existe racionalidade, conhecimento, explicação racional para isso. Simplesmente você explica que é Deus. Então, no movimento do Renascimento, agora você tem que explicar o que é o raio através de um conhecimento que seja racional, que seja compreendido pela mente humana. Cargas elétricas positivas que são atraídas por cargas elétricas negativas, a Terra, um atrai o outro. Os choques também das gotículas ou das pequenas pedrinhas de gelinho também lá nas nuvens, né, já era, a palavra fugiu aqui, elas entram em atrito também lá e ajudam a formar essas descargas também. Então, uma coisa liga a outra. Então, eu explico isso racionalmente. Claro que aqui na aula de geografia eu expliquei de forma muito genérica, né? Eu não sou professor de física. Mas aí a física, ela tem essa explicação bem detalhada do que é um raio, do que é a chuva. A chuva é o ciclo da água, né, gente? Evaporação, condensação, né, precipitação pluviométrica, tudo isso na geografia a gente estuda sim, a questão do ciclo da água, tá bom? Mas já a questão dos raios aí fica... Então você explica pela razão e pelo experimento. Racionalismo, raciocínio. Pelo meu raciocínio eu explico como é que os fenômenos ocorrem. Por que existe calor? O que é o calor? O que é o frio? O que são as cores? O que são as cores? A física estuda isso também, né, gente? O que são as cores? Por exemplo, o branco. O branco é a presença de todas as cores. Vocês sabiam disso? Curioso? É algo que chama, pelo menos para mim, eu acho fantástico essa parte da física. O preto é a ausência de todas elas. O preto não existe. O preto é a ausência de todas as cores. E o branco é a presença de todas. Eu acho fantástico esse tipo de coisa aí. Então, esses conhecimentos vêm agora no racionalismo. Razão, raciocínio e experimentação. Uma coisa que está ligada à outra, tá bom? Então, eu preciso com experimento. Aí a física, se a aula de hoje fosse de física, eu ia provar para vocês por que o branco é a presença de todas as cores. Aí existe um experimentozinho que se faz, gente, aquela pizzazinha, aquele círculo com todas as cores, aonde eu giro e aí vocês não veem mais todas as cores, vocês vão ver o branco. Na internet vocês encontram esse experimentozinho. Então, é uma prova de que a mistura de todas as cores eu obtenho o branco. Tem esse experimento, tá bom? Então, racionalismo e experimentalismo. Então, tudo eu tenho que explicar com a razão e eu preciso ter um experimento para me provar que esse conhecimento ele é válido, tá bom? O humanismo eu já relacionei aqui com o individualismo. O humanismo, o humano agora no centro, o humano agora ele é representado, o humano ele vai aparecer na música, o humano vai aparecer nas artes, que eu já dei o exemplo, o humano vai aparecer também nos movimentos literários, porque antes os escritores, eles só falavam de coisas que de alguma forma se relacionassem também a Deus. Aí agora não, nós vamos ter Romeu e Julieta, romances, aonde não necessariamente o final vai ter Deus no meio. Não. Simplesmente a história de duas famílias que não se entendiam e dois membros dessas famílias se apaixonaram e eles nem sabiam que pertenciam a famílias rivais, depois eles descobrem e aí vem que é um amor impossível e um faz um plano, aquela história toda, né? Eu não sei se eu vou estar resumindo aqui tão fielmente, mas um deles, no caso a Julieta, faz um plano de ficar com o Romeu e fugir, desaparecer. Mas como, gente?
forjando a morte dos dois. Então, a palavrinha é como que fosse o padre. Tem outra palavrinha lá. Como que fosse o padre, ele tem um elixirzinho que ele faz que todos os órgãos do teu corpo parem, mas você não morra. E fica só um deles, eu não sei se o cérebro ou o coração e tal, não sei. É tipo, para parar os teus órgãos, e aí você ser dado como morto. Você toma, você é dado como morto. Então, Julieta fez esse plano junto com o padre, é outra palavrinha, mas eu só lembro. Ela faz o plano de ela tomar aquele elixir e alguém avisar pro Romeu de que é uma farsa, que ela vai ser enterrada, sepultada, e que à noite tem que ir lá, determinada hora, para não levar muito tempo, né? Tem que ele ir lá no cemitério e desenterrar ela, e aí ela vai estar acordando, e aí eles fogem, depois que ela foi dada como morta. Porém, o cara que ia entregar o recado pro Romeu tem um imprevisto no caminho, tem alterações e tal, e o recado não chega pro Romeu. Ela morre. E ele acredita que de fato ela está morta porque ele não recebeu o recado de que é uma... Ele se mata, é verdade. Pronto, foi isso. Olha, ela trouxe mais detalhes aí que eu tinha me perdido, gente, olha. Então, ele vê... ela morreu, não tem sentido então a minha vida. Vou me matar, pá. Passa o período do efeito do elixirzinho que ela tomou, ela acorda. Quando ela acorda, vê o amante dela, o amor dela, atravessado por a espada. Então, aí agora ela realmente vai se matar mesmo, né? É isso aí. Então, veja que não aparece Deus nessa história. Entendeu? Então, isso é um movimento do Renascimento, porque toda história literária você tinha que envolver Deus. Agora não, agora só são homens. É a história humana, o trágico, o impossível, o amor e tal. Quer dizer, o humanismo. Representado nas artes, na literatura, na música. Tá bom? Tá explicado, né, gente? Os principais pensadores, né? Que são os... Alguém até, eu não sei se foi nessa sala que alguém disse, né? Que são os personagens lá das Tartarugas Ninja, né? O Léo, o Rafael, o Michelangelo e o outro é o Donatello. Eu poderia ter colocado aqui, o Donatello é também um pensador do período aqui do Renascimento. Ó, vamos lá agora, pessoal, sobre a evolução dos seres vivos. Vocês vão observar a litosfera, a atmosfera, é o que já está aí em negrito, gente, destacado no livro de vocês. Hidrosfera. E lá embaixo, lá no finalzinho, tem os primatas. Então, dê uma lidazinha sobre isso. Pode ir no banheiro, vá no banheiro. Não, é a coleguinha que pediu. A parte firme de rochas da superfície da Terra. Litosfera. Beleza? Parte firme, a parte mais sólida, mais firme de rochas da Terra, beleza? Litosfera. Vocês coloquem essas anotações aí, ou pesquisa, vai atrás, se aprofunda. Se ficar no básico, tua nota também vai ser básica, tá bom? A atmosfera é a camada de quê? De gases que recobre a Terra, tá bom? Atmosfera. No livro de vocês vai mostrando a sequência de evolução de cada uma delas, né? Não é só assim do jeito que eu tô falando para vocês. Hidrosfera, camada de água. O outro ia dizer de ozônio. Quem foi que falou camada de ozônio? O Adonai. Não, gente, faz parte, viu, gente? Olha, não gosto de fazer esse tipo de brincadeira, não. Você pode errar na aula, vocês têm liberdade para isso, tá bom? Fiz essa brincadeirinha aqui, mas
A gente tá aqui na escola é pra errar também, tá bom? Foi só uma brincadeira de leve, não leve pro lado pessoal. Primatas se refere ao período aí do evolucionismo, a ciência evolucionista, em que a nossa espécie ela é descendente de primatas ou macacos, mamíferos, tá bom? É essa teoria de que nós viemos de uma espécie aí derivada aí dos mamíferos. Isso, tá bom? Alergia. Deixa eu encerrar então aqui a gravação. É isso aí, pessoal. Desejo a vocês boa sorte, boa prova, sucesso, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Vocês querem aparecer? Para finalizar, então, eu vou mostrar as carinhas. Eu vou virar, gente. Eu vou virar. Quem é esse daqui? Pô, o microfone. O fone, quer dizer. Esse aqui, olha. Olha aqui. Olha o Lelê. O Lelê é danadinho. Lá atrás, as meninas, os meninos. Olha lá atrás, os meninos. Aquele lá do canto é o Adonai, olha, gente. Foi ele que disse que nós precisávamos. Foi ele que descobriu Pronto. que tem mais água, deixou ele. Pronto. É isso aí, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Amanhã tem mais live.